Querido, nós estamos num seminário de louvor e adoração. Então, por isso tem bastante louvor, bastante adoração, eu espero. Eu espero que... Agora, nós temos que entender que, assim como a música é dividida em 3 partes, né? Harmonia, melodia e ritmo. E nós também somos divididos em 3 partes. É o corpo, a alma e o espírito. Então quem criou a música não foi o diabo, foi Deus, amém? O diabo ele não cria, ele só copia. Então quando a Bíblia fala de espírito, alma e corpo, fala que o homem é um ser tricotônico. Então a música também é assim. A harmonia, ela tem a ver com o espírito. Já viu? Tem coisas que mexem com o seu espírito. A melodia, quando toca uma música, você lembra de uma coisa. A melodia tem a ver com a alma. E o ritmo com o corpo. Deus é lindo demais, não é? Então não dá para o diabo essas coisas que não foi o diabo que criou, foi Deus. Pastor, mas qual é o ritmo que Deus gosta? Querido, não é da música que Deus gosta, é de você. Depois que eu descobri isso, até eu cantei num CD. Porque eu descobri que deixaram eu cantar. Cantei umas 20 vezes para gravar a música. Mas por quê? Porque eu descobri que não é da música que Deus gosta, é da gente. Debaixo de uma unção como essa, você pode cantar até: atirei o pau no gatotô, mas o gatotô não morreu, reu. Por quê? Porque às vezes a gente canta aquela música porque aquela tem unção, canta aquela outra porque aquela tem unção. Querido, quem tem unção é você. Não é a música que Deus unge, é de onde ela saiu. As melhores pregações da minha vida foram nos momentos mais difíceis. Amém? Porque Deus não mede você pela sua ação, Deus mede você pela sua reação. É como você reage às situações é que vai determinar até onde você vai. É como você reage, não é pela ação. Por isso eu posso fazer tudo. Trabalho para o Senhor, faço. De repente no primeiro baque eu recuo. No primeiro baque eu digo: Deus não é comigo. Não. A forma que você reage é que determina até onde você vai. A vida não é medida pelo certo ou pelo errado. A vida é medida pela bondade e pela maldade. Porque tem muita gente boa fazendo coisa errada. E tem muita gente má fazendo coisa certa. Por isso, querido, atrás de toda atitude tem uma motivação. Qual é a motivação? Por que eu toco para o Senhor? Por que eu canto para o Senhor? Por que eu prego o Evangelho? Qual é o objetivo de eu pregar o Evangelho? Um dia Deus me fez uma pergunta. Ele disse: Luiz, você quer ser um homem de Deus ou um homem do povo? Eu disse: eu quero ser um homem de Deus. Ele disse: então não faça culto para o povo, faça para mim. E eu vou trazer o povo. Amém? Quando você faz culto para o povo, não significa que Deus vai estar lá. A igreja, irmãos, a obra de Deus, ela não trabalha para a necessidade das pessoas. Deus, ele não existe, Deus não vive para suprir a sua necessidade. Deus não trabalha por necessidade, Deus trabalha por propósito. Agora nós temos que entender o processo do propósito. Amém? O processo do propósito. Existe um processo. Aleluia. Há 2000 anos atrás nós tínhamos um homem preso chamado o apóstolo Paulo, que ensinou as nossas maiores lições de liberdade. Veio de um homem que estava preso. Mas ele entendia o processo. Ele entendeu que um dia a igreja ia ser livre.
Então ele não estava pregando para a sua época, porque para a sua época ele foi mal interpretado. Por isso ele estava preso, e por isso ele morreu por aquilo que ele acreditava. Ele não pregou para a sua época. Aleluia! E quando você entende isso, que você não trabalha para a sua geração, você trabalha para a geração que está chegando, porque Deus, querido, não é um Deus de nova geração. Porque se Deus tiver que levantar uma nova geração depois de nós, é porque nós falhamos. Deus é Deus de próxima geração. Deus é Deus de continuidade. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é Deus que continua. A obra de Deus não vai parar em você. Por isso não pense só no seu ministério, não pense só no seu momento. Pense naquilo que nós vamos começar a estabelecer. Entenda o propósito. Teve uma época que essa bateria não podia estar no altar de uma igreja, porque era um instrumento do diabo. E se era instrumento do diabo, irmão, vai ser boa assim lá no inferno. Teve uma época que alguém ficava com uma fita métrica na porta da igreja, medindo o cabelo das pessoas, o tamanho da roupa. Nunca mediram o tamanho da língua, mas... Só que, peraí, porque o evangelho mudou? Não, as pessoas começaram a entender o propósito. Não é que mudou. É claro, tem muitas regras que eu ainda procuro guardar na minha vida. Por quê? Porque são regras que as regras protegem você. Jesus disse, olha, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A regra é para me proteger. Aquela câmera que está lá na sinaleira, quando eu passo com o meu carro no sinal vermelho, ela me filma, tira uma foto, um mês depois está na minha casa. Com menos 3 pontos ou 4 pontos na carteira e mais uma multa de 100 e algumas coisas. E por que ela me filmou? Porque eu passei no sinal vermelho. Se eu passar no verde, ela nunca vai me filmar. A lei é para o injusto, não é para o justo. A regra é para o injusto. Porque o justo, ele não precisa de regra. Deus chama o povo. Deus fala para Moisés, Moisés, vai lá no Egito buscar meu povo e traga eles aqui para que eles celebrem uma festa para mim. Deus é um Deus de festa. Vai gostar de festa assim lá no céu, irmão. Deus é um Deus de festa. O céu, o inferno é um lugar de bagunça, mas o inferno é um lugar de bagunça, mas o céu é um lugar de festa. Tudo na Bíblia está relacionado à festa. Sábado, lua nova, colheita, Pentecoste, Páscoa. Tudo é festa. Aleluia. Você vai chegar no céu, vai ter festa. A festa para uma alma que se converte. Deus é um Deus chapado demais. Festeiro. Gosta de uma festa. Aleluia. Ele diz, Moisés, vai lá buscar o meu povo, para que eles venham aqui e celebrem uma festa para mim. E Deus, então Moisés tenta tirar o povo do Egito com a pressão de Faraó. E Faraó diz, não, adora aqui mesmo. Irmão, Deus não pode ser adorado no Egito. Deus não pode ser Deus de escravos, Ele tem que ser Deus de livres. Por isso, você não podia. O Faraó disse, adore aqui no Egito mesmo. Moisés disse, não, aqui não pode. Tem que ser no deserto. Sabe por que Deus leva você para o deserto? Para você chapar. Você pensa que é para sofrer, mas não é, para celebrar festa para o Senhor. Porque no deserto você não está envolvido com mais nada. No deserto, a comida vem do céu, a roupa cresce junto, o sapato cresce junto. Nunca faltou presença de Deus no deserto. A nuvem estava lá, a coluna de fogo estava lá. Ai Deus, eu estou no deserto. Glória a Deus, aí é lugar de festa.
Porque aí você não precisa fazer nada, não depende mais de você. Aleluia. Se você está no deserto, aí você vem fazer uma baita de uma festoca. E Moisés disse: olha, eu tenho que levar o povo. E Faraó disse: não, fica aqui mesmo. Não, tem que ser no deserto. Moisés tira o povo do deserto e leva para o Monte Sinai. 3 dias de viagem eles chegam no Sinai. E quando eles chegam no Sinai, Moisés sobe para falar com Deus. E Deus diz assim: Moisés, faz o seguinte, diga para o povo se preparar que eu vou descer. E eu vou descer, nós vamos quebrar tudo aí. Vai ser forte. E aí o povo se prepara 3 dias. Deus fala com Moisés. E Deus então diz para o povo: fique ao redor do monte. Fica todo mundo ao redor do monte. Deus desce. E quando Deus desce, Êxodo capítulo 19 conta essa história. Irmão, o monte começa a tremer. Clangor de buzinas. Os céus começam, trovões, raios. Porque Deus gosta de bagunça, de festa. E quando ele vem com tudo. Ele vem para se mostrar mesmo. E aí, sabe o que o povo faz? O povo sai correndo. O povo sai correndo. E diz assim: Moisés, fala tu conosco que ouviremos, mas não fale Deus, para que não morremos. Fala tu conosco que ouviremos. E daquele dia em diante o povo escolheu ouvir pessoas. Não quis ouvir Deus. Por quê? E é exatamente o que Deus quer. Deus quer falar com você. Para quê? Para te matar. E até hoje a gente prefere que alguém toque para a gente, que alguém pregue para a gente. Porque fala tu e ouviremos, mas não fale Deus, para que não morremos. Então a gente prefere que alguém faça um louvor, que alguém ministre a palavra. E se a música para, a gente para. Se a música continua, a gente continua. Porque nós ainda não entendemos o que é ouvir a voz de Deus. Agora, como nós vamos desconstruir isso de uma geração que foi animada e não avivada? Nós estamos numa fase de transição, queridos. Hoje nós não temos mais que tirar o povo do Egito para adorar no deserto. Nós temos que tirar o povo da religião. Hoje nós somos os condutores. Só que Moisés conduzia o povo, mas não dirigia. Quem dirigia era a nuvem. Deus nunca vai deixar alguém dirigir seu povo. É sempre Deus que vai dirigir o povo. Moisés conduzia, mas quem dirigia, quem dava direção era a nuvem e a coluna de fogo. Amém? E naquele dia o povo saiu correndo. E Moisés disse: gente, vem cá. Moisés ficou aquilo que a gente chama de uma sinuca de bico. Moisés ficou entre o Deus e o povo. Moisés dizia: Deus, espera aí que eu vou chamar o povo. E dizia: gente, vem. E o povo dizia: não, nós não queremos ouvir a Deus. Nós queremos ouvir você, Moisés. Se você falar, a gente ouve. Diga para a pessoa que está do seu lado: você precisa ouvir a Deus, porque você precisa morrer. Só um morto pode ouvir a Deus, amém? Por isso que ele disse: Lázaro, vem para fora. E por que Lázaro veio? Porque ouviu. E por que ouviu? Porque estava morto. Só alguém que está morto pode ouvir. Senão você vai querer, enquanto você estiver vivo, você vai ouvir muitas vozes, mas nenhuma voz dessa vai levar você no lugar que Deus quer. Porque quando Deus fala, Deus cria. Ele cria a condição dele em você. E aí o povo disse: não fala Moisés, não fala Deus, fala tu, Moisés, e nós ouviremos. E daquele dia, daí Moisés sobe, Deus está lá. Você sabe o que é você preparar uma festa e não ir ninguém? Você já pagou esse mico de preparar uma festa, botar a mesa cheia de brigadeiro, cheia de balão, e não for ninguém na sua festa? Foi mais ou menos o que aconteceu com Deus. Ele preparou uma festa
E o pessoal foi embora. E aquilo que deveria ser dado de oferta para Deus foi feito um bezerro de ouro. E aí Deus chama Moisés e disse: Moisés, eles não querem me ouvir, eles querem ouvir você. Aí Deus pegou então e disse: então vou fazer uns 10 mandamentos aqui. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não. E disse: ó Moisés, dá para eles, pelo menos para eles entenderem o meu propósito, pelo menos para eles serem conduzidos ao meu propósito. Irmão, o que é que o povo fez para sair do Egito? Nada. Isso é graça. A graça não veio depois da lei, a graça veio antes da lei. A lei é para quem rejeita a graça. Tem muita gente vivendo debaixo de regra porque rejeitou a graça. Ah, primeiro veio a lei, depois veio a graça. Não, primeiro veio a graça. Deus disse: eu vou tirar o meu povo do Egito. E foi lá e tirou, com prata e com ouro. Eles não moveram uma palha. Todas as pragas foi Deus que estabeleceu. Toda a condição de sair do Egito foi Deus quem deu. Deus não quer regra, querido. Deus não quer regra. Deus quer graça. A lei é para o impuro, não é para o puro. Mas quando você rejeita a graça, daí Deus tem que estabelecer a lei para você. Por isso que para uns tem que viver debaixo da lei, porque ele ainda não entendeu o amor de Deus. Porque eu te garanto, se você entender o amor de Deus, querido, no Velho Testamento, quando você pisava na grama, tinha uma placa assim, ó, não pise na grama. Aí você ia pisar, você lia a placa. Só que no Novo Testamento, Jesus pegou aquela placa da grama e plantou ela dentro de você. Então quando você anda no jardim, não tem mais placa na grama, mas quando você vai pisar aqui dentro, aquela voz diz para você: não faça isso. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias capítulo 31. Oh, maravilhosa graça. Preciso de você aqui, aqui. Jeremias 31, versículo 31, olha o que diz. Eita. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dias que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver despojado, diz o Senhor. Ou seja, eu fiz uma aliança com eles, eles não quiseram. Eles quiseram a lei. Mas o Senhor disse que vai vir dias que vai fazer uma aliança. Olha o que ele diz aqui, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, pois naqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei, aonde? No seu interior. Escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará mais alguém ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, diz o Senhor, desde o maior até o menor, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados e perdoarei todas as suas maldades. Sempre vai haver menor e maior, querido, mas todos vão conhecer o Senhor. Deus fez uma aliança com o povo quando saiu do Egito. Eles não quiseram, não entenderam.
preferiram as regras. Mas Jeremias profetizou e disse: olha, vem dias que Deus fará uma nova aliança com vocês, e não será uma aliança de regras, será uma aliança de graça. Colocarei a minha lei no seu interior, e ninguém mais ensinará o seu próximo, porque todos me conhecerão. Aí lá na Galileia aparece Jesus Cristo dizendo: ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ouviste o que foi dito na lei? Eu agora vos digo. Querido, a graça, ela não anula a lei, ela aprimora. Ela deixa a lei gostosa de fazer. Ela deixa a lei gostosa de executar. Agora só pode ouvir isso quem está morto. Senão você vai estar sempre procurando: será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Mas como você vive na graça, e você falar com Deus: Deus, o que eu devo fazer? 1 João 2,27 diz que a unção que está em vós vos ensinará todas as coisas. E não é necessário que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós, ela é verdadeira e não é mentirosa. A unção que está em vós, só uma pessoa morta pode entender o que eu estou falando aqui. Pastor, mas eu não estou entendendo. Então Deus vai matar você. Ou você morre ou Deus te mata. Porque você precisa ouvir e entender. Vós sois minha testemunha, diz o Senhor, para que saibais, creiais e entendais. Só um morto pode entender. Aleluia. Sabe quando Deus vai dar seu ministério? Quando você estiver morto. Quando você não quiser mais. As coisas que valem a pena na vida da gente, elas só acontecem quando a gente não quer mais. Porque Deus não dá nada para a gente que nos roube dele. E se tem alguma coisa roubando você do Senhor, Deus vai tirar de você. Minha vida toda eu queria ser um pregador, viajar o mundo pregando o evangelho. Hoje que eu recebo 15, 20 convites por dia, eu não tenho vontade de ir. Eu tenho vontade de ficar em casa, no meu quarto, cheirando ele. As coisas que valem a pena na sua vida, querido, Deus vai dar, e elas não vão roubar você de Deus. Mas nós estamos num tempo de transição, onde Deus está fazendo uma separação do precioso e do vil, do santo e do profano. A nossa luta hoje não é mais contra o mundo. O mundo, eu saí do mundo. Não, a nossa luta é sair da religião. É entender o propósito eterno do Senhor, entender o amor de Deus. Abra sua Bíblia comigo, deixa eu pregar agora. Abra João capítulo 11. Oh, aleluia. Aleluia. João capítulo 11. Não leia João não. Não sei o que João está fazendo aqui. Vão ler João capítulo 5. João capítulo 5 e versículo 25. Preciso de você aqui, aqui. João capítulo 5, versículo 25. Diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem
E os que ouvirem, viverão. Cara, você tem que morrer primeiro para depois viver. Como é que eu posso abençoar a tua vida? Às vezes as pessoas dizem, pastor, ora por mim para Deus me abençoar. Eu digo, não oro. Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca. Eu não posso abençoar uma vida que Deus quer que você abra a mão dela para viver a vida que Ele tem para você. Como que você vai ser um vencedor se você não for primeiro um perdedor? Se você não saber perder, você não vai aprender a ganhar. Você não vai aprender a usufruir. Você tem que saber perder bem perdido. Deus nunca vai levar você num lugar onde a sua graça não pode te alcançar. Deus nunca vai levar você num lugar onde a graça dele não vai te alcançar, querido. Então não fica com medo das crises. Quem está em crise aqui? Glória a Deus pela crise. A crise, ela está gerando em você a morte e a vida. Por quê? Porque em nós tem que operar a morte, para que em quem nos ouve opere vida. Os mortos precisam ouvir a Deus. Vamos ler outro texto para a gente ficar mais doido ainda. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11. Coríntios pede até no capítulo, irmão. Segundo Coríntios 4, versículo 11. Versículo botou 11, bucha aqui no Coríntios. (11 a 4 por versículo). 2 Coríntios 4, versículo 11. Vamos lá. Diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Sabe por quê? Porque quando eu morro e eu volto a viver, eu não vivo mais a minha vida. Infelizmente, irmão, tem muita gente na igreja que ainda não morreu. Tem muita gente fazendo a obra de Deus que ainda não morreu. Mas certamente Deus vai matar. Diga comigo, processo. Deus está gerando um processo na igreja. Você precisa entender isso, querido. Vai ter gente com você que vai estar mais morto, alguém vai estar mais vivo, o outro vai estar mais... O outro já está querendo se matar, se Deus não matar ele. Sempre vai ter assim. Então, os mortos ouvirão. Dias vêm, e já chegou, Jesus disse, em que os mortos ouvirão a voz de Deus e viverão. Por que você acha que Jesus esperou mais 2 dias, sabendo que Lázaro estava doente? Ele esperou mais 2 dias, porque não, se você é amigo de um cara que está doente, você sai correndo atrás para salvá-lo. E Jesus disse: não, você precisa entender o trabalhar, o processo da morte. Nós estamos vivendo numa geração, querido, que vai morrer. Vai morrer. Eu sempre ouvi: Deus vai me exaltar, Deus vai me exaltar, Deus vai me exaltar. Deus vai te matar, não vai te exaltar. E quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Ô música de vingança, Jesus, tem misericórdia.
Por que músicas como essa são as que mais vendem no mundo? Porque essa é a cabeça do crente, irmão. Cabeça do crente é essa, que Deus vai exaltar ele e o resto que se dane. Não, Deus só tem um motivo para exaltar você. Para você ser voz para quem não tem voz, ser luz para quem não tem luz, ser provisão para quem não tem provisão. Se você quer ser um grande ministério, morra, por favor, morra. Agora entenda o processo da morte. Eu tenho ido em muitos lugares, irmãos, que não tem sido lugares de morte. Melhor é ir na casa do luto do que ir na casa de festa. Deus quer fazer uma festa, mas é Ele que quer fazer. Não é você que vai fazer a festa. Porque é a alegria do Senhor que é a minha força, não é a minha alegria. Eu posso estar triste, mas se eu estou gerando alegria no coração de Deus, a alegria dele gera força na minha vida. A gente traduz muitas vezes a Bíblia errada. A gente acha que eu tenho que ser alegre, porque a alegria do Senhor é minha força. Não. Em vós opera vida, em nós opera morte. Melhor é ir na casa de luto. Aleluia. Nós temos que entender o processo da morte. Agora não é você que vai matar ninguém. Não é você que mata Saul. Davi não matou Saul, porque Saul morre pela própria espada. O meu trabalho aqui não é matar Saul. Deus está trazendo uma transição de governo. Deus está trazendo uma transição de avivamento. Escute, você vai ver. Isso não é uma profecia, irmão. É uma revelação. Você vai ver muita gente grande saindo do pedestal. Você vai ver muita gente grande perdendo seu lugar. E você vai ver muita gente que não tem valor nenhum sendo levantado por Deus. O problema, irmãos, não é Deus levantar. Deus quer levantar todos. O problema é o que eu faço quando eu estou lá em cima. O problema é a minha reação, como eu reajo ao avivamento, àquilo que Deus me deu. Saul correu atrás de Davi a vida inteira. Saul nunca achou Davi, era sempre Davi que achava Saul. Jesus espera mais 2 dias. Gente, olha, mas aquele que tu amas está doente. Fizeram até uma pressãozinha psicológica. Olha, aquele que tu amas, aquele que é teu amigo, tu ama ele, não ama? Ele está doente, volta, vai lá. Jesus disse não. Vamos deixar ele morrer primeiro. Vamos deixar ele dar uma morridinha. Quando você diz, Deus, eu não aguento mais, Deus diz, eu sei, só estou esperando você morrer. Esperando você morrer, quando você não tiver mais direito, porque morto não tem mais direito. Morto não tem mais desejo, está morto. Ele não é mais nem dono das suas coisas. Porque ele morre hoje, uma semana depois está todo mundo brigando por aquilo que era dele. Morto não tem direito de nada. E morto não se ofende mais. Nós precisamos morrer mais. Morto, ele não tem mais direito. Morto não se machuca mais. Quando alguém criticou Paulo e disse, Paulo não é apóstolo. Paulo, até você começa a ver a vida de Paulo, você começa a ver, Gálatas é o primeiro livro que Paulo escreveu, primeira carta. Aí Paulo lá está brigando pelo apostolado. Ele diz, se eles são apóstolos, eu também sou. Estão pensando o quê? Se eles são apóstolos, eu também sou apóstolo. Aí você começa a ver que vai passando os anos. Lá na frente Paulo diz assim, dos apóstolos eu sou o menor. Aí passa mais o tempo, no final da vida ele diz, já não sou digno
de ser chamado de apóstolo. Por quê, querido? À medida que você vai amadurecendo no ministério, você não quer mais a coroa. Por isso que os 24 anciões, quando vêm no trono, eles tiram a coroa da cabeça e se jogam no chão. Por quê? Porque quem tem a presença vai querer coroa para quê? Para que você quer título? Para que você quer coroa? Por isso nós temos que ser anciões. Quem são os anciões? Os maduros na fé. Por isso a Bíblia diz: está alguém doente, chame um ancião, chame o presbítero. Porque um ancião não vai roubar a glória de Deus. Um homem maduro na fé não vai ficar mostrando milagre na televisão para encher a sua igreja. Ah! Hoje não é mais um milagre pelo poder de Deus, é um milagre pelo milagre. Eu ouvi alguém dizer essa semana, a enchente veio porque Deus está trazendo, está convertendo as pessoas agora elas olham para a enchente, então elas vêm tudo para a igreja. Ah, irmão, se Deus precisa de uma enchente para encher a igreja, então eu vou parar de pregar esse evangelho, porque é tudo mentira. Não, o que atrai ainda é a palavra de Deus. Mas nós estamos trabalhando para mudar isso. Nós estamos trabalhando para transicionar isso. De entretenimento a discipulado. Leva tempo, irmão, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Deus tem colocado a gente perto de homens e mulheres de Deus que têm um bom coração. Tem entendido o propósito, mas ainda está preso ao sistema. Mas em nome do Senhor Jesus, Deus vai trazer uma libertação para essa nação. Hoje a nossa libertação, querido, não é mais do mundo. Ah, vamos libertar do mundo. Não, a nossa libertação não é do mundo, é da religião, é do sistema do mundo corrupto, do sistema religioso. Eu acho que nós não deveríamos precisar fazer seminário de adoração. Nós só temos que fazer porque a gente ainda não sabe adorar. Porque se nós nos trancássemos, irmãos, numa igreja, numa sala, num quarto, num monte, numa cabana, numa caverna, com Deus, eu acredito que em 3 dias a gente aprenderia o que é adoração. Mas Deus está nos dando graça. Há uns dias atrás eu fui num evento. E eu fui para ouvir. Na realidade eu ia para a Bolívia. O Espírito Santo falou para mim: não, você não vai para a Bolívia, você vai para esse lugar. E eu fui. Mas eu fui para receber. Fui para sentar lá e ouvir. Na realidade não é bem a minha área, mas eu fui. Fiquei lá sentado. Fui no hotel, fiquei no hotel. Aí, o pregador da noite, ele estava no hotel comigo também. E ele me chamou para ir no carro dele e eu fui. Dentro do carro dele, ele olhou para mim e disse, eu comecei a falar do reino de Deus. Ele olhou para mim e disse: cara, eu não tenho mais coragem de pregar depois que eu ouvi isso. Você vai pregar hoje. Bom, a gente foi. Pregamos. Deus quebrou tudo, nós pegamos a nossa Bíblia, entramos no carro e viemos embora. Agora, aí eu entendi. Então Deus está começando a fazer isso, atraindo pessoas, não só para fazer, mas para receber. Deus está nos levando em lugares, e se nós alinharmos o nosso coração, você, cara, que é jovem lá na sua igreja, você que tem a condição de ter um teclado na mão, uma bateria, uma guitarra, você que pode ir diante de um altar e conduzir pessoas, você pode mudar uma geração. Você pode mudar uma geração. Por favor, entre no processo. Amém? Jesus, aquele que tu amas, está doente. Ele disse: não, mas ele está dormindo, eu vou despertá-lo.
Aí Jesus chega. Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou despertá-lo. Aí Jesus para na frente do túmulo, dá uma voz de comando: Lázaro! Ele não chama de defunto, ele não chama de cadáver, ele chama pelo nome. E na cultura judaica, um morto só é considerado morto depois do terceiro dia. Por isso Jesus só chegou no quarto, porque tem que estar bem morrido, tem que estar bem morto. Aleluia. E tem que estar cheirando mal. Aleluia. E Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Por isso que Romanos 8,36 diz que nós somos entregues à morte por amor de Jesus todos os dias, para que a vida de Jesus também se manifeste na nossa carne mortal. Deus precisa matar a gente porque... Por quê? Como é que eu vou ouvir a Deus se eu não estiver morto? Vai ter sempre duas vontades. Você ouviu a palavra ontem do Juliano? Vai ter sempre a vontade de Deus e a minha vontade. E se eu não cuidar, a minha vontade, ela sempre vai querer tomar o lugar da vontade de Deus. Salmo 116, verso 12 diz: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que é que eu posso dar para um Deus que tem tudo? Aí orando e buscando, eu descobri que o Deus que tem tudo não tem uma coisa que eu tenho. O Deus que tem tudo não tem a mim. Ele só tem se eu me der a Ele. O Deus que tem tudo não... Meu Deus, parece até uma heresia. Deus não é completo sem eu. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Ele tem a vontade dEle, mas Ele não tem a minha. Deus que é dono de tudo, que criou tudo, só vai me ter se eu me der a Ele. Pensa nisso. Eu tenho uma coisa que Deus não tem. Biti. Eu tenho uma coisa que Deus não tem, a minha vontade. E Ele não interfere na minha vontade. É eu que decido, eu faço se eu quiser. E essa é a beleza do corpo. Isso é amor, porque não é imposto. Porque tudo que é imposto não é amor. O amor não impõe. O amor fica na porta e diga: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Todo o evangelho imposto, irmão, não é gerado em amor. Por isso que há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem, porque não discernem o corpo de Cristo. Ou seja, não entendem o amor de Deus. E aí eu fico tentando provar para Deus alguma coisa. Aleluia. Eu estou em transição, irmãos. Eu sei o que Deus está fazendo no meu espírito. Eu quero entender mais e mais a vontade do Senhor. Com a sua morte você ouve a Deus e ainda gera vida nos outros que te ouvem. Você pode entender isso? Jesus espera Lázaro morrer. Porque tem coisas na sua vida que Deus só pode fazer se você não tiver mais vontade. A condição dele só pode ser criada na sua vida se você não viver mais a sua condição. Aí você acha que quando Lázaro ressuscitou, e é tão interessante que Lázaro ressuscitou, ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem todo algemadinho, todo enfaixadinho. Aí Jesus olha para algumas pessoas e diz assim: ó, desatai-o e deixai-o ir. Primeira lição de um ressuscitado por Jesus: aprenda a depender das pessoas também. Você não sabe tudo, você não pode tudo. Jesus ressuscita, mas quem desata é a igreja.
desatai-o e deixai-o ir. A igreja também tem que aprender a desatar e não oprimir. Pessoas você não domina, você conduz. Deixa as pessoas crescerem. Amém? Querido, Lázaro nunca mais foi o mesmo depois daquela ressurreição. Lázaro agora era diferente, ele não vivia mais a vida dele, ele vivia a vida que Jesus deu para ele. Porque a vida dele já pronto, já está condicionada até aqui, acabou, até aqui é uma coisa, agora não é mais. Agora ele não está vivendo mais a vida dele, aquilo que o apóstolo Paulo diz, já não sou mais eu que vivo. Porque agora, quando Paulo caiu do cavalo, ele morreu para aquela vida. Então começou um processo de desintoxicação de Paulo, e começou a ser gerada a vida de Jesus nele. E ele diz, agora já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e esse amor que eu agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho do Homem. Agora abra sua Bíblia comigo em João 12, para a gente terminar. Morra para tudo que você pode fazer, para tudo que você pode ter. Quando você vem para fora, você não vive mais na sua condição, querido. Você vive na condição que Deus estabeleceu para você. Não é você que tem que desenvolver mais as coisas. Você tem que desenvolver a vida dele em você, porque é ele que vai desenvolver tudo o resto. Lázaro vem para fora. Lázaro vem para fora. João capítulo 12, só vira a página. Aí depois da ressurreição de Lázaro, mais uma festa. Oh, Deus que gosta de festa, irmão. Olha aqui. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, Lázaro estava entre os que reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro e um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Respondeu Jesus: deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Vós sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tendes. Uma grande multidão, sabendo que estava ali, veio não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dentre os mortos. Os principais sacerdotes decidiram então matar também. O cara acabou de ressuscitar, já quer matar o cara de novo. A quem ele ressuscitara dentre os mortos. Os principais sacerdotes decidiram então matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Olha aqui que confusão nessa festa, irmão. Tinha pelo menos, meu Deus, deixa eu contar aqui. Tinha 6 tipos de pessoa na mesa aqui. Tinha Marta. Marta é aquela que só quer cuidar das coisas. Ela é necessária na mesa, mas ela tem que vigiar, senão ela fica só cuidando de coisa. A Marta é necessária na mesa. O que seria da gente sem as Martas? Amém? Daqui a pouco você vai sair daqui, tem cantina ali. Enquanto nós estamos aqui dando uma chapada, o pessoal da cantina está lá trabalhando. Mas de vez em quando eles trocam o turno lá e vem alguém para cá. Por quê? Porque a gente não pode ser só Marta no corpo. Daqui a pouco, a Marta, daqui a pouco ela acha que só ela trabalha. Ela diz: por que o senhor não manda a Maria me ajudar? Não faz nada, fica aí chapando o dia todo. A Maria estava na festa também. A Maria era outro tipo de pessoa que estava na festa, era zen. A Maria é sem noção. A Maria chapa, ela não está nem aí. Chapadona.
Ela não está nem aí, ela não tem mais valor das coisas, ela pega nardo e despeja sobre Jesus, ela não está nem aí, ela quer, está nem aí. Ela esqueceu da vida, é com um pé no céu, outro na lua. Aí tem na mesa aqui também, deixa eu ver, tem o Judas. O Judas é aquele que só critica. Fica olhando e diz, isso não é de Deus. Isso aqui também não é de Deus. Aquilo ali está amarrado. Sabe por que Judas era assim, irmão? Porque Judas era zelote. Ou melhor, Iscariote. Ele era de uma etnia chamada zelote. E os zelotes, eles eram revolucionários. Então Judas entrou para ser discípulo de Jesus, porque ele viu Jesus curando e juntando gente. Ele pensou, esse cara vai ser o Che Guevara da nossa revolução, nós vamos levantar ele aqui, que vai ser o cabeça. Aí Judas começou a perceber que Jesus apanhava e não revidava, que Jesus pegava o dinheiro da bolsinha e dava para os pobres, que Jesus, ele dizia, esse cara, Jesus é muito fraco. Ele foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Os zelotes, eles eram etnias, eles eram revolucionários. Então eles achavam que Jesus veio para libertar o povo de Israel dos romanos. Mas Jesus não veio libertar um povo do outro, ele veio libertar o homem do pecado. E aí Judas não entendia isso. E por isso ele criticava, porque ele trabalhava numa visão terrena, não só celestial. E a visão do céu, irmão, é façamos nós. Toda a visão do céu é façamos nós. A sua vida, quando você trabalhar na obra de Deus, pense bem, a sua vida não tem só a ver com a terra. Ela tem a ver com o céu e com a terra. Por isso que Deus falou assim para Abraão: Abraão, olha para a areia da terra, vê se você pode contar. Não pode. Agora olha para as estrelas do céu. Porque a tua promessa, ela tem a ver com a terra e tem a ver com o céu. Por isso que Deus mandou Abraão, olha para a terra e agora olha para o céu. Toda promessa, todo cristão, ele tem que entender o processo dele no céu e o processo dele na terra. E nós estamos num momento de transição no reino de Deus. O reino, a Bíblia diz, de um será tirado e será dado para outro. E nós estamos nesse processo. Muitas pessoas vão perder o reino e outros vão ganhar. A Bíblia diz que aquele em quem a pedra cair sobre ele, ou melhor, aquele que cair sobre a pedra será despedaçado, mas aquele que a pedra cair sobre ele será reduzido ao pó. Então vai ter gente caindo sobre a pedra, se Jesus não me derruba, eu me jogo, irmão. E tem gente que não, a pedra vai ter que cair sobre ele, para quebrar o cara, para detonar ele. Se eu sou você, eu me jogo rapidinho. Não espera a pedra cair sobre você, não. Se joga sobre ela. Mas ninguém vai escapar da pedra, irmão. A pedra vai pegar você. A pedra vai te pegar. Então quando você vê a pedra, se joga nela, por favor. Não espere ela cair em cima de você, que você vai virar pó, não vai virar nada. Então Judas era outro tipo de pessoa. Era o crítico. Aí tinha outro. A multidão. A multidão é aquela que foi para ver a Lázaro, não para ver Jesus. A idólatra. É a multidão que veio por causa do Juliano Som, não por causa do seminário de louvor. Porque se fosse a irmã Maria aqui fazendo seminário de louvor, ninguém vinha. Eu gosto disso. A multidão também estava lá na festa. A multidão é idólatra.
Cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ainda bem que você não é assim, né? O que foste ver no deserto? A festa se faz no deserto, e no deserto não tem nada para ver. O que foste ver no deserto? Foste ver um homem ricamente vestido? Não, os homens ricamente vestidos estão nos palácios. Foste ver um caniço agitado pelo vento. Nunca troque o ouvir pelo ver. Deus falou para Adão: Adão, Eva, não comam dessa árvore, porque se vocês comer, vocês vão morrer. Mas a Eva olhou e viu que a árvore era boa para se comer. Nunca troque o que você está vendo por aquilo que Deus falou com você. Você vai ver muitas coisas ainda. Você vai ver muitas coisas. Mas aquele que ouve e pratica, ele permanece para sempre. Não troque a palavra. Não troque a palavra de Deus por aquilo que você está vendo. Aleluia. Tem mais gente na festa. Marta servia, Maria adorava, Judas criticava, a multidão idolatrava. Lázaro testemunhava. Lázaro estava na mesa ali dando autógrafo, tirando foto. Porque o Lázaro é o testemunha. Né? Eu era um bêbado e vivia drogado, mas encontrei Jesus, encontrei Jesus. O Lázaro é o cara do testemunho. É aquele que está testemunhando. Olha, todo mundo diz: olha, ele está vivo. Teve gente que foi: vou ver se ele está vivo mesmo. Foi lá para confirmar. Tocava assim para ver se era verdade. Lázaro é o testemunho vivo. Aí também tem outros. Tinha os religiosos, os sacerdotes religiosos que queriam parar o avivamento, queriam matar também a Lázaro. 6 tipos de pessoa na mesa. Marta servia, Maria adorava, Judas criticava, a multidão idolatrava, Lázaro testemunhava a sua nova vida, e os sacerdotes religiosos tentavam parar o avivamento. A minha pergunta é: em que lugar você está na mesa do Senhor? O que você entende por adoração? Qual é o lugar que você está na mesa do Senhor? Qual é o seu lugar? Eu confesso para vocês, eu já fui multidão. Eu acho que todos nós já passamos por todos os lugares. E pastor, qual é o seu lugar hoje? O meu lugar não é mais na mesa. Teve um que saiu daquela mesa e foi para a cruz. O meu lugar é na cruz. Aleluia. O meu lugar é na cruz. O seu lugar é na cruz. A cruz é o único lugar que ladrões e reis morrem do mesmo jeito. A cruz é o único lugar que todos precisam morrer. Os sacerdotes queriam matar Lázaro, mas ninguém pode matar quem já está morto. Consegue matar você? Você já está morto, ninguém mata você. A minha oração é: se você quer entender, querido, que é adoração, morra. Aleluia. As músicas vão sair de dentro de você.
As músicas vão fluir de dentro de você. As pregações vão fluir. As minhas melhores mensagens são nos momentos mais difíceis da minha vida. Essa semana foi muito forte. Deus falou muita coisa comigo, muita coisa pesada. E eu sei que eu tenho que ir liberando isso devagar. Porque nós estamos numa transição. Por favor, só pregue o evangelho da cruz se você estiver crucificado com Cristo. Deus vai te levar para a cruz nessa manhã. Existe uma festa sendo preparada, mas não existe festa sem cruz, querido. Seu CD não é seu ministério. Seu DVD não é seu ministério. Eu conheço pessoas que, se tirar os instrumentos delas, elas não têm mais nada para dar. Eu conheço pregadores que, se tirar o microfone deles, eles não têm mais nada para oferecer. Porque criaram um personagem artístico. Nós não somos artistas, nós somos profetas. No reino de Deus não tem lugar para o artístico. O artístico é mentiroso. O artístico é enfeitado. E não adianta ter enfeite e não ter beleza. Deus está levantando uma geração em que os últimos serão os primeiros, em que os fracos serão fortes, em que os pobres que serão realmente ricos, em que os loucos serão realmente sábios. Essa é a geração que Deus está levantando. Então, se alguma coisa começar a acontecer dentro do seu espírito, uma revolução silenciosa, não pense que você está ficando louco, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Gessé, canta de novo essa canção. Gessé vai ministrar essa canção que Deus deu a ele. E se você sentir que teu pai te pegou, mas pegou de jeito mesmo assim. Se você sentir que você não está bem morrido, enquanto o Gessé prepara aqui, deixa eu falar mais uma coisa para você. Um dia nasceu um homem, filho de Manoá, chamado Sansão. Em Juízes capítulo 16, você vai ler essa história depois. Preste atenção. E aquele homem tinha um propósito. Deus falou para ele. Abra sua Bíblia aí em Juízes 16, para a gente terminar. É bom que você leia para você guardar no seu coração. Por lá so reclamando romiaste criando robiaste cliamassoria lá. Bromianglando cliamando fricliende fasto clemiasto. Deixa a sua Bíblia aberta em Juízes 16. Olhe para mim. Aquele homem nasceu com um propósito, Sansão. E quando Sansão nasceu, ou melhor, quando o anjo veio e falou para a mulher de Manoá: olha, você vai ter um filho. Ela correu para o seu marido, ela era estéril, não podia ter filho, já era uma senhora. E ela corre para Manoá e diz: olha, o anjo falou, veio um homem e disse que nós vamos ter um filho. Então Manoá disse: então ele vai falar comigo também? E o anjo veio, então falou com a mulher, e ela pegou e chamou Manoá. Manoá veio e perguntou para o anjo uma coisa: é a verdade que você falou que nós vamos ter um filho? Ela vai ter um filho? O anjo disse: é. E aí Manoá fez uma pergunta para ele. Manoá disse assim: como que a gente cria o menino? Como é que você vai criar uma geração de propósito? Manoá não perguntou para ninguém da terra, ele perguntou para um anjo. Como cria um menino? Sabe como é que você vai criar uma geração de propósito? Aprendendo com o céu, não aprendendo com a terra. A terra não tem nada para ensinar.
Não se cria filhos de propósito aprendendo com a terra, estratégias. Nós não temos que multiplicar estratégias, nós temos que multiplicar o céu na terra. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E Manoá perguntou: como é que a gente cria um menino? Como criar uma geração de propósito, que tem as mesmas necessidades? Como é que eu vou dizer para você, jovem, dizer assim, ó, se mantenha virgem. Ah, mas o mundo hoje não é assim. Mas cara, você não é daqui. Olha, se entregue ao Senhor. Cuidado com a pornografia. Cuidado com a internet. Cuidado com a sensualidade. Meninas, guardem o seu corpo para o Senhor. Ah, mas hoje é diferente. Não. Como que eu vou dizer para um jovem? Como que eu vou dizer para ele: olha, calma cara, segura a onda aí, não casa agora não, espera mais um pouco, Deus vai trazer para você a mulher que Ele tem preparado para você. Como que eu vou dizer isso para um jovem que está se inflamando na vida sexual? Então a gente fica comprando livro, 30 maneiras de criar uma criança, 20 maneiras de fazer a sua esposa feliz. A gente quer aprender com alguém da terra, irmão. Os nossos púlpitos estão cheios de pregadores motivacionais, que ensinam você a conquistar, ensinando você a conquistar coisas que já são suas, que você não precisa trabalhar para conquistar, você só precisa sentar e assistir Deus fazer. E Manoá perguntou: como que eu crio esse menino? O anjo apontou para a mãe e disse: a mãe não pode comer bebida, não pode beber bebida forte e nem comer comida consagrada. Ou seja, para que o filho seja bem, seja puro, a mãe não pode se contaminar. E quem é que gera o filho? É a mãe. Deus é o pai, mas a igreja é a mãe. E a igreja não pode se contaminar enquanto ela gera, porque ela vai contaminar o que ela está gerando. Filho meu, não deixe os mandamentos do teu pai e nem os ensinos da tua mãe. E aí, quando a minha esposa ganhou o Samuel, eu fui filmar o parto. Aí foi muito legal, ela fez uma cesárea e Deus começou a falar comigo naquela cesárea. Deus disse: a sua esposa carregou essa criança 9 meses. Ela alimentou, protegeu, gerou, mas quem colocou essa criança ali foi você. E Deus disse para mim: a igreja é que gera os meus filhos, mas quem coloca os filhos lá sou eu. A igreja não pode fazer coisas para gerar filhos, irmãos. Eu não vou ficar dando paninho ungido para ninguém na igreja, para eles virem para a igreja. Eu não vou ficar dando saquinho de sal, saquinho de óleo. Eu não vou ficar fazendo corrente para você ficar preso nelas. Porque a forma que eu atraio as pessoas para a igreja é a forma que eu tenho que alimentá-las. E significa que não foi Deus que colocou. É a minha capacidade de atrair. Eu só tenho que ir para o meu quarto orar. Entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque é assim que nasce um filho. O marido pega a sua esposa e vai para o quarto, fecha a porta, aonde ninguém vê. E ele coloca vida nela. E é isso que Deus quer fazer com a noiva. Ele quer pegar a noiva, entrar no seu quarto, fecha a sua porta, e o Senhor que está em secreto, uau! Por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5:30: deixará o homem a sua casa, unir-se-á a sua esposa, e serão os dois uma só carne. Aí Paulo para e diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo está dizendo: assim como um marido engendra vida na vida da esposa através do ato sexual, é assim que Jesus faz com a igreja na intimidade. Quer um conselho de amigo? Para as estratégias, tudo, para tudo. Vai buscar Deus.
Só que depois de colocar a criança, ainda tem que esperar os 9 meses, tá? O processo continua. Ela está sendo gerada. E aí Sansão nasceu com propósito. Ele disse: eu tenho um propósito. Ele tinha um propósito, ele sabia disso. Tanto é que ele sabia que se cortasse o cabelo, perdia a força. Se bebesse bebida forte, perdia a força. Se corrompesse com mulheres que não fossem as escolhidas de Deus para ele também perderia a força. Então você vê um Sansão ostentando uma força, se exaltando por causa daquilo que ele ganhou de Deus, dizendo: eu matei 1000 homens com uma queixada de jumento. Você vê um Sansão exaltado. Você vê um Sansão soberbo, dizendo: eu fiz, eu posso, eu consigo. Mas você vê um Sansão que perdeu a graça, que perde os olhos, perde a visão, que perde a força e é colocado num moinho para rodar um moinho. Você vê um homem de propósito agora andando em círculos. Você vê um homem de propósito, perdeu o destino, perdeu a visão, perdeu o foco. Um homem que tinha tudo de Deus, agora anda em círculos, não sabe para onde vai, não sabe o que fazer. Coisa terrível, irmão, quando você perde a visão. Mas se você ler Juízes 16 e o versículo 22, está escrito assim: mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente. Deus é um Deus que dá uma segunda oportunidade sempre para a sua igreja. Ele sempre vai ter uma porta aberta, querido, porque o seu amor é eterno. Amor eterno, com o meu amor eterno te amei, com a minha benignidade te atraí. É Ele que te atrai. Aí Sansão vê que o cabelo começa a crescer, ele diz: uau, aleluia. Não, essa é a parte que eu digo, aleluia. Então, no templo de Dagon, o Deus dos filisteus, está tendo uma festa lá. Então eles mandam chamar Sansão. Diz: vai lá, chama Sansão. Chama Sansão para alegrar a nossa festa. Mas querido, você não é palhaço de festa. Você não nasceu para entreter pessoas, amém? Você não nasceu para o entretenimento. Você nasceu para o discipulado. Você nasceu para os fundamentos. Aí chamaram Sansão: vai lá e traz Sansão para alegrar a festa aqui. Aí uma criança traz Sansão pela mão. Sansão cego, mas agora ele está ligado que o cabelo está crescendo. E ninguém está ligado, mas ele está ligado. Aí ele fala para o menino: menino, onde é que está a coluna do templo? Me leva lá. E ele põe a mão numa coluna e põe a mão na outra. E é a coisa mais linda que eu acho. Presta sua Bíblia para mim, querida. Juízes 16 versículo 30. Sansão faz essa oração. O que é que ele diz? O que é que ele diz? Morra eu. Ele não diz mais: eu matei 1000 homens. Ele diz: morra eu. Morra eu. Morra eu. E aí ele para no meio das colunas e diz: morra eu. Morra eu com os filisteus, Senhor. E ele derruba as colunas. Morre todos os filisteus. E a Bíblia termina dizendo assim: matou Sansão mais homens com a sua morte do que com a sua vida. E aí Sansão cumpre o propósito. A minha pergunta é: ele cumpriu ou não cumpriu o propósito? E quando é que ele cumpriu? Quando ele morra. Você quer cumprir o seu propósito? Você precisa morrer. Não pode haver vida terrena na sua vida. Não pode haver vontade na terra. Só que você está numa transição. Você passa a ver aquele carro que ainda você quer. Você vê aquela casa que ainda você quer. Você vê aquela coisa que ainda você quer. E eu vou dizer, essas coisas estão tudo esperando você no acostamento. Quando você não quiser mais, elas virão atrás de você. Aleluia. Elas virão atrás de você. Porque agora você está morto. Então você pode ter essas coisas. Sabe quando é que você vai cumprir o seu propósito? Alguém perguntou para mim: pastor, por que Jesus não casou? Porque ele não veio para casar, ele veio para morrer. Se você entender seu propósito, querido, você vai abandonar, vai deixar de fazer muitas coisas para fazer as coisas que Deus mandou você fazer.
Por isso Deus quer te matar nessa manhã. Porque quando você está morto, lá destruído num canto, algemado, amarrado, enfaixado, você vai ouvir aquela voz lá no seu íntimo, só você que ouve: vem para fora! Aí você sai de dentro do sistema, sai de dentro da condição religiosa, sai de dentro de tudo que, de todas as ataduras, de tudo. Sabe por que eu consigo servir a igreja? Porque eu não estou olhando para a igreja, eu estou olhando para Jesus. Porque se eu olhar para a igreja eu me frustro com Jesus, mas se eu olhar para Jesus eu nunca vou me frustrar com a igreja. Aleluia. Eu sei que ela não está como eu gostaria, eu sei que ela ainda não anda no caminho que eu gostaria, eu sei que nós ainda não estamos fazendo o que nós gostaríamos, mas nós vamos chegar lá. Amém? Nós vamos chegar lá. Ame a noiva. Você só vai conseguir fazer isso se você morrer. Gessé, vamos cantar. E se você quiser morrer, mas por favor, mas morrer mesmo. Sabe o que a gente faz aqui no começo do ano? Os pastores vêm para a igreja, dormir aqui na igreja. Os 7 primeiros dias do ano a gente vem dormir na igreja. Ficamos 7 dias trancados aqui na igreja, dormindo, jejuando, fazendo culto toda noite. E no último dia, sabe o que a gente faz? A gente troca presente, um dá presente para o outro. Eu pego o que eu mais gosto e dou para o meu irmão, porque eu não vou viver mais um ano protegendo aquilo. Eu tenho uma coisa muito mais importante para proteger. Aleluia. Então você precisa abrir mão, querido, de tudo que que tem roubado você de Deus. E às vezes a própria igreja tem roubado você do colo do Senhor. Se Apocalipse tivesse terminado no capítulo 3, nós estávamos perdidos. Porque você só vê igreja problemática ali. Por último vem Laodiceia ainda. Pensa que é rica, pensa que não falta nada. E o Senhor diz: você é miserável, você é pobre, você é cega, você é nua. Você vê uma igreja com Jesus na porta do lado de fora, batendo, pedindo permissão para entrar. Ai, querido, se você acabasse ali Apocalipse, a gente estava perdido. Mas o capítulo 4 de Apocalipse começa assim: depois destas coisas eu olhei para o céu e vi que tinha uma porta aberta, e uma voz que me dizia: sobe para cá, João, e eu vou te mostrar o que vai acontecer. Só um morto pode entrar no Santo dos Santos. Aleluia. Deus precisa matar você. Adoramos ao Senhor. Vamos ficar de pé, querida. Preciso de você aqui. Quero cantar meu coração e as verdades que me doem. Você precisa ouvir de mim, ouvir que eu não sou tão bom assim. Tantas vezes eu menti, mas tentei recomeçar.